Oi, gente, boa noite, boa noite. Para quem tá aqui ao vivo, para quem vai assistir gravado. Saudade de vocês. Ai, então, começo essa noite falando um pouco sobre o porquê dessa vontade de estar aqui hoje e de falar um pouco com vocês, né? Eu não sei se todo mundo que tá aqui sabe, eu estou voltando para terras brasileiras desde ontem, né? Eu tava lá na Costa Rica e foi a minha primeira viagem internacional. Então teve um sabor diferente para mim, pelo menos, essa essa viagem. Primeiro começou com um pouco de medo, no sentido de como é que eu vou passar pelo aeroporto de um lugar que não fala o idioma. Então me veio primeiro aquelas afliçõezinhas, assim, como se tivesse. A Nick disse que acompanhou. Eu fui bem blogueirinho nessa viagem. Botei vários stories. Tava me sentindo blogueiro. Normalmente eu não sou. É, Então, na minha cabeça, o aeroporto do Panamá ia estar em, sei lá, japonês. Coisas que eu não ia conseguir entender. E foi super fluido o processo de comunicação, né? Porque tinha vários recursos. Um recurso era a mímica, um outro recurso era tentar. Porque tem coisas que são muito diferentes do português para o espanhol. Tem coisas que são muito parecidas. Então eu ainda ganhei o bônus de treinar o meu espanhol nessa viagem. Então eu pedia para os meus amigos hispanohablantes assim falarem comigo só em espanhol. E aí teve alguns que disseram assim: então você fala comigo só em português, que eu aprendo português e você aprende espanhol. E eu percebi que em espanhol a minha A, a minha comunicação, ela é muito mais espontânea. Por quê? Porque eu não sei ser irônico em espanhol, eu não sei ser sarcástico em espanhol, eu não sei um repertório gigantesco para, sei lá, rebuscar uma comunicação. Sabe quando às vezes você vai dar uma de. Não sei se vocês são assim. Vai dar uma de inteligente, aí usa aquelas melhores palavras do português, dos português brasileiros, pelo menos eu tô falando, viu, Fernanda? Eu não sei quais são as melhores palavras do português de Portugal, mas assim, sabe, usando aquelas palavras super que você leu em Dom Casmurro, com Machado de Assis. E em espanhol não tenho esse movimento. E eu percebi, algumas pessoas me falaram, Luiz, parece que você tá meio sem filtro. Inclusive, boa noite, Cris, boa noite, Mariana. Inclusive, eu fui criticado como grosseiro em algumas movimentos, assim que, tipo, sei lá, Nicole tá me chamando pra sair. Ah, eu não quero. Tipo, você não podia florear dizendo que tá com dor de cabeça? Eu digo, mas eu não tô com dor de cabeça, eu não quero sair com a Nicole agora. Não significa que eu não gosto da Nicole. Eu simplesmente não quero sair com ela agora, ponto. E eu comecei, as pessoas diziam lá na Costa Rica que eu tava sem filtro, né? E eu puxei essa vibe do espanhol pro português. Então, vamos comer pizza. Eu disse, não, gente, pelo amor de Deus, eu como pizza em real. Eu não quero comer pizza em dólar. Então, assim, eu quero fazer outra coisa. Não quero comer pizza. Mas nós somos uma companhia maravilhosa. Eu disse, não estou desconsiderando a companhia. Mas agora, nesse momento, eu quero comer ceviche. Então, eu ia comer ceviche com quem estava disponível, disposto a comer ceviche, inclusive sozinho. Então aquilo foi assim, mas você não vai ceder. E aí eu lembrei que dentro do livro de comunicação não violenta tem um relato que o Marshall fala da filha dele. E a filha dele estava aprendendo a CNV, né? CNV é comunicação não violenta. Então quando eu falar CNV, eu estou falando da sigla, né? A filha dele estava aprendendo a CNV, só que para aprender CNV, você precisa treinar o tempo inteiro com pessoas que também estão treinando a CNV. Não sei se vocês lembram, não sei se todo mundo estava aqui. Quando eu comecei a aprender a CNV, eu queria usar a CNV quando eu fosse brigar. Sei lá, tô com raiva da Cris Barreto.
E aí eu começava, Cris, vou tentar usar a CNV. Isso já é violência. Porque eu tô começando um assunto muito nervoso, na reação, e dizendo, vou tentar usar palavras mais brandas para dar menos ruim aqui essa briga. E o processo já começava no ruim, porque a outra pessoa, que não sabe direito o que é CNV, já vai dizer assim, ixi, já deve ser uma pauleira esse negócio aí. Porque a pessoa que tá falando comigo vai se esforçar para falar na CNV, então deve ser ruim. E eu fazia isso com a outra pessoa que também estudava CNV, então os dois se armavam. Eu tanto já falei dessa forma, vou tentar usar a CNV, para não ser grosso, e ela fazia a mesma coisa. Vou tentar usar a CNV. A gente já tava alterado. E a CNV também termina sendo um estado de espírito. Não é que você, numa situação difícil, você vai usar a CNV. Eu conheço pessoas que são CNV, são comunicação não violenta. Não é, sei lá, Nicole. Nicole tem o Zeca. O Zeca é pequenininho. E eu sei que mãe, por mais que ela não fale, elas se irritam com o filho. Tem hora que mãe, se pudesse, não olhava pra cara do filho. Tem hora que a mãe, se pudesse, trancava o filho dentro do banheiro. Tipo, tem hora que, sabe? Então, assim, ai, como é que eu faço? Agora eu vou brigar com o Zeca só na CNV. Não vai funcionar. Ou você se organiza para virar CNV, né? Para que a comunicação não violenta esteja na sua respiração, ou vestir o módulo da comunicação não violenta quando você precisa dela é tipo uma capa da invisibilidade que não te deixa invisível. Então, por que que eu tô falando isso? Então, a filha do Marshall começou a treinar comunicação não violenta. E na escola, ela era muito permissiva. Então ela deixava os amiguinhos escolher o lanche dela. Sabe sabe adolescente que quer entrar em núcleos? Assim, tem o núcleo dos góticos. Aí o adolescente quer ficar de roupa preta. Não sei se os góticos usam preto. Enfim, tem o núcleo do. Usa? Tá. O núcleo dos roqueiros, aí você tem que pintar a unha de preto, botar coisa de couro. Vou pros núcleos dos que trocam trombone, aí você vai se organizar de outra forma para se encaixar ali, né? E o adolescente muitas vezes quer achar a sua identidade. E tem adolescente que é mais ríspido. O adolescente que é mais dominante. Então, sei lá, não, eu, Nicole, vou escolher que a gente vai comer no McDonald's. Ah, mas eu não quero. Nicole, McDonald's é incrível. Aí eu consigo convencer Nicole que o McDonald's é incrível. Aí ela vai porque eu convenci, não porque ela ama o McDonald's. Então isso começa naquele período e termina se estendendo para a vida adulta também. Quando você está dizendo sim na hora que você quer dizer não. E na hora que você está usando você dei um pouquinho porque eu quero ser amado ou amada, sei lá, pela Márcia que tá indo fazer compras num shopping. Eu odeio shopping, não tô afim de fazer compra, mas eu vou com ela, porque ela quer muito a minha companhia. E se eu disser não, talvez ela não me chame mais. Então, isso acontece em algumas cabeças. E aí a filha, o Marshall começa o livro falando sobre necessidade. Então, qual é a minha necessidade, né? E não é a do outro. Ele fala sempre você. Em primeiro plano, você. Qual é a sua? Qual é a minha necessidade? Então, ele começa o livro pedindo para a gente investigar as nossas necessidades. E outra questão é importante que você tente resolver o máximo das suas necessidades. Quando não for possível, você tendo ela clara, você faz o pedido. Ele não pede para a gente depositar tudo no outro, porque isso causa dependência emocional. Se eu só saio do lado da Márcia, eu crio uma dependência emocional com a Márcia. Sabe aquela coisa de, ai, Márcia, se você não for, não vou me sentir seguro. É uma coisa que vai ser ruim para ambos. Porque se o Luiz só sai com a Márcia vai ficar dependentemente emocional do Luiz e vice-versa. E se a Márcia não for, em algum momento ela vai precisar desgarrar o Luiz dela.
inclusive às vezes sendo ríspida. Luiz, você não tá entendendo. A minha vida é minha. Eu não quero você a tiracolo o tempo inteiro. E aí ela começou a treinar CNV e ela começou a ser interpretada como grossa. Por quê? Porque ela começou a dizer, não, não quero. Ah, você quer ir na sorveteria? Não, não quero, não tô afim. E ela tem ela tem uma conversa com o diretor da escola, onde ela só cospe pra fora, blá, assim, e chega de uma forma um pouco agressiva no diretor. E o Marshall diz que tá tudo bem nesse momento, porque você às vezes é 8, você quer ir pro 80, para que depois você vai pro 44, para a linha do meio, né? Mas imagine que uma pessoa disse sim uma vida inteira e agora ela tá aprendendo a dizer não. Você acha que esse não vai vir com doçura? Se ela foi permissiva e disse sim o tempo inteiro. Você quer ir? "Ah, sim, eu quero." Então, o não, às vezes, vai chegar com uma certa rispidez. Só que aí depois a pessoa treina o não para chegar numa linha do meio, do não amoroso. Ou de um sim amoroso, que o sim possa ser sim e que o não possa ser não. E por que que eu lembrei dessa passagem que estou dividindo aqui com vocês? Porque aconteceu isso comigo na Costa Rica. Eu não estava afim de sair com a Cris Barreto, eu dizia, não, não quero sair com você, Cris. Tipo, af, você não podia ter disfarçado e falado outra coisa? Ai, gente, me estão pedindo para eu falar a verdade. Se a minha verdade é não quero sair com a Cris Barreto, por que que eu vou inventar uma história mirabolante? Tô com dor de cabeça, eu não tenho nem TPM para inventar. Tô, sei lá, não sei, meu pé doeu, só pra não sair com a Cris. E aí, depois que a Cris sai, eu dou um jeito de sair com a Michelle. E aí, coincidentemente, a Cris me acha na esquina da sorveteria com a Michelle. Eu, tipo, oxe, você não disse que eu não ia sair? Ah, meu pé melhorou. Meu pé melhorou e eu saí, vim com a Michelle tomar sorvete. Tipo, ué, para uma pessoa um pouco mais sagaz, vai compreender que foi uma mentira. Então eu tava um pouco assim. Inclusive, em grupo, teve uma situação, nós estávamos numa van. O grupo da Costa Rica foram 43 pessoas. Não tinham 43 dentro da van, acho que tinham 16. A gente estava indo para um passeio de um vulcão. Eu também não sabia que a Costa Rica tinha vulcão. Eu não pesquisei nada da Costa Rica. Eu cheguei com uma página em branco. E aí foram, ah, vai ter um passeio para não sei aonde. Eu quero. Então, assim, não sabia que tinha vulcão. Nem pensei em visitar o vulcão na minha vida, nessa vida, né? Aí entramos na van. Aí uma das facilitadoras da escola falou assim: vamos fazer a meditação das rosas? E eu pensei, ai meu Deus, não quero fazer meditação das rosas. E não é porque eu acho ruim a meditação, é porque naquele momento eu não queria fazer meditação das rosas. Aí ela perguntou: quem é que não quer? Eu falei: eu não quero. Eu fui o único da van que disse eu não quero. E aí ela falou assim: ah, então tá, é só você não fazer. Aí eu fiquei assim: mas como é que eu vou ficar ouvindo todo mundo meditar? Aí ela usa um fone de ouvido. Eu disse: ótimo! Eu tinha meu fone. Eu botei o fone, fiquei me divertindo, olhando a paisagem, mas a culpa dentro de mim, assim: como é que você está dizendo não para um grupo? Como é que você vai ser o único que teve coragem de dizer não, eu não quero? Aí o amigo meu, vocês conhecem, ele tá lá no Nutrição do Ser comigo. O Adriano falou assim: por que você não disfarçou? Ele disse que ia fazer e fingiu. Eu disse, mas eu não estava afim de fingir. Eu estava dizendo, não quero fazer. Foi difícil para mim dizer um não na frente de todo mundo e na frente de uma pessoa que eu amo, porque eu tenho muito afeto por essa pessoa. E quando a gente tem afeto, nos afeta mais profundamente. Aí eu fiquei, será que eu faço no meio do caminho? Eu falei, mas eu quero ver a paisagem, eu não quero fazer meditação das rodas. Eu não quero. E aí a culpa veio, beijou minha face. Eu disse, eu não vou ceder. Vou ficar aqui culpado mesmo. E olhei o cenário lindo, subindo as montanhas da Costa Rica. E eu não queria ficar de olhinho fechado, eu não queria. E aí eu me respeitei. E depois o Adriano me falou isso. Nem porque você não disfarçou? Eu disse, mas meu Deus, a gente não está trabalhando a transparência na comunicação?
A gente não tá trabalhando na honestidade, não tá trabalhando entre coerência entre verbo e ação, não tá trabalhando no quinto chakra. Por que que eu ia disfarçar e dizer que eu tô meditando, mas tô com o olhinho ali aberto, olhando a paisagem? Não, não quero fazer. Não. E foi muito ímpar para mim. Porque o meu tradicional é, claro, claro que a gente vai meditar. Ah, eu não quero, mas né, todo mundo tá meditando, eu vou meditar também. E isso aconteceu também num convite, me convidaram. Vamos comer pizza? Eu fiquei, ai, gente, não tô afim de comer pizza. Aí eu peguei um verbo de uma amiga que falou, um amigo. Vocês conhecem também, o Prêmio Guadavari, tava lá. E o Prêmio veio com esse charme. Eu não vou descansar em dólar, eu vou descansar em real, que significa, não vou descansar na Costa Rica, vou descansar quando eu voltar pro Brasil. Aí eu peguei essa frase e disse, não vou comer pizza em dólar, vou comer pizza em real. Pizza eu tenho no Brasil. Aí essa pessoa ficou, af. Aí eu, ai, gente, mas é verdade, eu não tô afim de comer pizza. Não vou estar com a companhia maravilhosa. A pizza pode ser sensacional, mas eu não estou afim de comer pizza. Eu tô afim de ir pra sorveteria. E eu fui sozinho pra sorvete. Eu fiz muita coisa sozinho na Costa Rica. Eu caminhei sozinho pela praia à noite, porque me disseram que era um lugar. É uma Blue Zone em Santa Teresa. Não sei se vocês já ouviram falar, tem um documentário falando sobre as Blue Zones, que são áreas onde as pessoas vivem muito e têm uma qualidade significativa de vida. Na Itália tem uma Blue Zone, né? Onde os idosos sei lá, comem pizza todos os dias e tomam uma taça de vinho e têm uma saúde fenomenal. E associam a Blue Zone também ao contexto emocional. Não é só porque a pessoa come pizza e toma vinho. Senão a gente podia, sei lá, Mariana tá cozinhando. Mari, troca isso aí. Come pizza e, e toma vinho. Aí você vive muito. Não é só, né? Tem que ter um contexto inteiro. Que eu sei que, por exemplo, a Mariana, quando ela chegou aqui, ela trabalhava que nem uma louca num lugar de rádio, que a Mariana é jornalista. E uma das coisas que a Bluezone estava trazendo na reportagem era que os italianos fechavam o estabelecimento ao meio-dia e só abriam às 4 da tarde. E se você chegou nesse meio termo, problema seu, você vai ficar sem o estabelecimento aberto. E que eles têm isso como uma prioridade nesse lugar, né? Nessa reportagem. Voltando. Então, eu me dei muitos prazeres na Costa Rica. Mas um prazer de Luiz para Luiz. Não era, eu vou sair com a Mariana porque eu gosto muito dela, mas ela vai para um lugar comer uma coisa que eu não quero comer, mas vou com a Mariana porque eu quero a Mariana. Não. Eu ia para um lugar onde eu queria comer. E se a Mariana estivesse. Menina Lu, Eu sei. É porque eu tô trocando as personagens para não dizer que era você. tá, eu não. Ah, tá bom. Mas aí a Marina, que é a jornalista, viu? A Mariana é uma hipótese que eu queria na minha cabeça. E se a Mariana estivesse no local onde eu estava, eu aproveitava o que eu queria com uma companhia maravilhosa. Mas eu não fiquei dependendo da companhia para estar no lugar que eu queria. E isso, para mim, é um alto preço. Um alto preço de sustentar. Porque o meu tradicional é: vou estar com a Maria Cristina, porque eu gosto muito dela, e vou ceder a minha vontade de qualquer coisa, sei lá, tomar caipirinha. Porque a Maria Cristina não toma caipirinha e ela só gosta de Frozen de morango. E eu tô lá empurrando o Frozen de morango sem gostar do Frozen, porque eu tô querendo estar sendo amado pela Maria Cristina e eu achei que só estando ali do lado dela, ela me amaria. E aí, o que que me veio, né? Quando essa foi uma amiga minha de Salvador, que tinha alguns baianos lá, me disse assim: Lu, eu tô adorando a sua versão, mas tem um quê de grosseria. Aí eu aproveitei esse dizer do livro e também tem esse dizer na psicologia. Eu disse a ela: olha, eu disse sim a minha vida inteira e agora eu tô treinando dizer o não.
Por enquanto, o não vai sair com uma certa grosseria, porque eu não aprendi a dizer não. Eu tô trabalhando com ele, fazendo as pazes com ele dentro de mim. Então, por exemplo, quando eu falei, quem vai fazer a meditação? Eu não quero. Tipo, você não podia dizer não. Ai, ai, por favor, eu ainda não vou querer, né? Assim, com uma vozinha mais branda. Não, ó, eu tava. Sabe quando você diz que você fala primeiro e pensa depois? Não é meu normal. Mas eu acho que eu tava com alguma coisa sagitariana no meu ser, que era assim, não quero. Tipo, aí a pessoa, uau! Falei. Falei, sem querer, mas falei. Oi, Marina. Tá tendo dificuldade de abrir o microfone? Tá me ouvindo? Agora tô. Agora eu tô, amor. Pode falar. Ai, tá ruim minha internet, né? Eu tô lhe Pode ouvindo. Você acabou de falar? dizer, tá ruim sua Tá internet. travando aqui pra mim Pode. a minha internet. Tá ótimo. Eu queria fazer um comentário, só que você falou esse negócio de ser grosso, mas eu vejo assim, da minha percepção também, quando sou mais grossa, no fundo, eu acho que daí eu tô sendo grossa assim, por uma dificuldade. Como é uma dificuldade, dá uma aflição de que se eu não falar assim, eu não vou conseguir me impor, assim, eu não vou conseguir falar o que eu quero falar. Então, na verdade, é uma grosseria comigo mesmo, assim, de tipo, é isso, eu tenho que falar assim, porque senão pode ser que eu não consiga, né? Então, acho que é essa ansiedade de talvez não conseguir falar, né? Não sei se vocês sentem essa sensação também. Pode ser ansiedade, mas normalmente é um caroço entalado na garganta. Então, assim, eu aprendi muito a calar. Então, assim, para eu falar com todo o respaldo amoroso, é muito mais complexo montar uma frase. Tentando pegar o que vem de imediato e botar, sei lá. Um exemplo. Passou um período que eu tava muito cansado, e com muita raiva das pessoas, porque eu achei que ninguém tava vendo o meu cansaço. Eu queria que todo mundo visse o quão acabado eu tava. E que de repente simpatizasse comigo, falasse: você tá muito cansado, tô. Pelo amor de Deus, me passa um pano no meu rosto. E aí eu ia pro chat GPT. Eu nunca usei tanto chat GPT. Eu botava o texto que eu queria falar, assim, blá, grosso, e botava. Bote amoroso e com clareza o texto. Ele mudava o texto absolutamente todo. Todo. E eu dizia assim, gente, eu preciso dele, porque assim, eu não tô sendo nem claro nem amoroso. Porque eu não tava conseguindo. É como se eu não conseguisse beber disso dentro de mim. Não era uma ansiedade. Eu não estava conseguindo acessar dentro de mim a minha real necessidade. A Angelina fala muito disso. Ela fala assim: que ninguém quer ficar no inferno sozinho. As pessoas querem trazer outras pessoas para dividir o inferno. Era isso que eu queria. Eu queria que alguém me dissesse: eu também tô acabada. Ai, estamos sendo explorado. A gente tá. Não sei o quê. E era minha vítima querendo. Eu não tô falando que é a sua vítima, Marina. Mas eu tô falando que não é só a ansiedade, é um modus operandi. O modus operandi que veio pra mim era o modus operandi do bonzinho. Então, ah, é, faz esse favor pra Cris Barreto. Ai, claro. Claro, claro, Cris. O que é que você quer? Aí, desde 5 cambalhota. Ai, eu odeio cambalhota. Tá bom. Claro, vou dar as cambalhotas aqui pra você. Aí eu dou a cambalhota, mas não é porque eu queria, é porque dentro de mim, do meu modus operandi, era ser bonzinho é igual a ser amado. E o bonzinho raramente diz não, eu não quero. Às vezes, quando o bonzinho diz não, tem que ter uma justificativa muito específica. Ai, Cris, hoje eu não vou dar porque a cambalhota, porque minha lombar tá dolorida.
e acabei de sair da acupunturista, não vou conseguir fazer essa proeza, mas eu tenho uma amiga, Márcia Pala, ela vai dar cambalhota pra você. E aí, a Cris nem me pediu pra ter uma substituta, mas o bonzinho, na verdade, já fica ali, como é que eu vou resolver esse problema dela de uma forma onde ela continue gostando de mim? Então tem os. Consegui uma substituta aqui maravilhosa, a Nicole. Ela dá 10 cambalhota enquanto eu dou 5. Você vai adorar. E eu aprendi isso também, tô aprendendo, né? Na Costa Rica, era assim: Luiz, caiu um garfo. Aí eu, caiu um garfo. Tem essa passagem no livro também. O Marshall pede pra gente perguntar: o que é que você quer que eu faça com essa informação? Tem gente que fica assim, mas pra pegar o garfo, eu disse, mas você me acionou que caiu um garfo. Você não me pediu. Não fez um pedido explícito, claro. Luiz, meu garfo caiu. Você pode pegar ele para mim? Não. Ai, tem um garfo no chão. Ah, um garfo no chão. O que você quer que eu faça com essa informação? Isso desarma algumas. Eu já usei isso. Não é agradável para algumas pessoas. Mas eu achei as reações incrivelmente maravilhosas. Por exemplo, eu vou já dar para você a voz para você falar, Nick. Cris Barreto começa. Luiz, eu tenho um negócio para te contar. Menina, você não vai acreditar. Tá, 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 tá. E aí começa a falar mal da Maria Cristina. E na verdade, ela queria que eu também começasse a falar mal da Maria Cristina. E eu já parei e perguntei, tá, e você quer que eu faça o que com essa informação? A pessoa, ah, é, não sei. Ah, então tá bom. Então tá bom. E aí a pessoa fica meio descompensada e. Ah, então tá. Então tchau, querido. Tchau, amada. E aí a pessoa. Eu não tenho o que fazer. Tipo, você quer que eu fale mal dela? O que você quer que eu faça com essa informação? Que eu te dê colo? Porque a pessoa às vezes quer ser acolhida, mas não consegue pedir. É por isso que eu falei pra Marina. Às vezes você engoliu por tanto tempo que você, tipo, blá! Deixa eu falar logo antes que a minha mente entre tentando suavizar a situação. Então eu falo, cuspo e depois eu fico, ai, mas pelo menos eu falei. É por isso que o Marshall fala dos pontos divergentes e afastados, para em algum momento você chegar num ponto na linha do meio. Por isso que, assim, comigo, não sei se vocês sentem isso, da ansiedade. Não é só ansiedade, é um lugar de sufocamento. Quando sai um blá. Ai, falei. Ai, desculpe. Inclusive, eu tinha selecionado para começar essa aula o Ho Oponopono. Eu tenho feito o Ho Oponopono comigo. Mas eu faço o Ho Oponopono diferente. Eu faço assim. Sinto muito, me perdoe, eu me amo e eu sou grato. Porque eu sempre boto o outro, sabe, assim, nesse lugar. Então, assim, eu me amo porque eu errei. Eu errei, mas eu continuava errando se eu tivesse dizendo sim, querendo dizer não. Então, eu fico me acolhendo nesses picos, que às vezes vem uns picos de grosseria. Inclusive, eu fiz uma grosseria com essa moça chamada Coisa de Nicole. É, porque eu já tava meio agitado com a frase de uma moça que veio antes da frase dela. Aí ela acho que ela vai lembrar. Ela fez assim, Luiz, você não ensinou isso, isso, isso. Eu disse, não, peraí. Ensinei sim. Aí, aí eu falei, gente, vocês não lembram que eu ensinei isso? Aí o povo, umas três levantou a mão, ela, ai, deve ter sido na hora que eu fui sair com o Zé, que eu disse, então, mas não afirme uma coisa que eu tenho certeza absoluta que eu fiz. Aí depois eu, ai, meu Deus. Aí o Adriano, você foi um pouco grosso, eu disse, ai, Adriano, foi tão no automático que eu não consegui não ser espontâneo. Mas foi assim, mas eu fiz, gente, eu juro que eu fiz, sabe? Eu acho que chamam gaslighting, que fazem geralmente com as mulheres, né? Dizendo assim, não, você não deixou a chave ali, não. Não, eu deixei. Dizem que um homem deixou uma mulher louca com isso. Ele abaixava as luzes da casa, ela dizia, as luzes são diferentes. Ele, não, tá normal. Até ela começar a duvidar dela. Aí eu lembrei disso, né? Eu disse, não, eu tô ficando doido. Não dei essa. Não, dei sim essa informação. E aí, e aí teve outra aluna, nesse mesmo dia, que ela jogou a culpa.
para uma atendente. Ela tava fazendo austeridade, que ela não tava comendo carne. Aí ela falou que pediu uma empada, empanada, sei lá, alguma coisa de palmito e a moça entregou uma de frango para ela. E ela falou: "Ai, eu comia de frango porque foi Deus que quis". Eu disse: "Não, não, não bota a culpa em Deus, não. A boca foi sua. Você podia ter devolvido a empada de frango, dizendo que você estava na austeridade. Então, assume que você quis comer o frango. Não bota a culpa em Deus". E aí eu, ai meu Deus, fui grosso. Mas assim, foi muito, muito automático. Assim, tipo, não bota a culpa em Deus, não bota a culpa em Deus. E aí, também eu fui chamado a atenção, né? Pelo meu companheiro de aura. Assim, você foi um pouco grosso, eu disse, ai, eu sei, mas ai, eu não consegui, eu tava muito sem filtro naquele dia. Então, acontece. Então, para mim, é esse lugar de eu estar entendendo e dosando dentro e fora. Nick, Boa noite, Luiz. Tava com saudade. Achei muito linda a viagem. Nossa, foi um espetáculo, né? Não sabia que a Costa Rica era tão maravilhosa. Não sabia. Fiquei encantada. Eu tô até com dor aqui no maxilar, tanto que eu tô rindo. Esse dia, inclusive, eu pensei assim: é, acho que os dois trocaram, né? Porque tem o espiritual, né? Como que vocês falam? É o é o espiritual, celestial e o espiritual. celestial e espiritual. Aí, normalmente, o celestial é o Luiz, né? E o Adriano, que é o espiritual. Eu falei, nossa, eles trocaram hoje. Mas tá tudo bem. O que eu ia falar? Com relação a falar ou não, né? Eu acho que é um exercício para as para ambas as partes, a que recebe o não e a que fala o não, né? Porque quando a gente. Ih, espera um pouquinho, filho, espera 5 minutos. Quando a gente fala. Quando a gente pergunta, né? Quando eu pergunto algo para alguém e recebo um não, eu também tomo um choque. Porque talvez eu não falasse não, ou também não agiria daquele jeito. Mas eu tenho feito o exercício de falar: bom, Nicole, você perguntou, você deu a opção, a pessoa pode escolher. E não é porque ela disse não que ela não gosta de você. Porque eu também tenho isso, de achar que quando o outro fala não para mim, ele tá me rejeitando, né? É que nem eu tenho feito exercícios assim com você também, naquele dia também, né? Eu sei que a gente vive uns momentos. E aí, por exemplo, assim, não é porque o Luiz foi ríspido comigo que ele não gosta de mim, que ele tá me rejeitando. Ele tá no momento dele, né? Ele achou que tinha que ser daquele jeito, então tudo bem, né? E aí, é, quando a gente fala ou não, é, a gente fica se culpando, né? Porque eu acho que os dois lados são exercícios interessantes, assim, de você falar não e se sentir culpado porque vai ser rejeitado, de você escutar o não e achar que o outro está te rejeitando, sabe? Eu acho bem interessante isso e tenho feito esse exercício e tentado aprender que não é porque o outro age de alguma maneira que eu estou sendo rejeitada e não é só porque eu estou falando não que eu estou rejeitando, sabe? Né, porque a gente tem escolhas, né? Se eu dei a escolha, então tá tudo bem, porque eu poderia de repente falar, né, que nem no caso da pizza, né? Eu poderia falar assim, poxa, Luiz, gostaria muito que você fosse comer pizza comigo, porque a sua companhia hoje vai ser muito importante para mim. Você está disposto a fazer esse movimento? Né? Se você não tiver, tudo bem, mas eu poderia falar, né? Eu poderia, de repente, eu falar assim, ah, Luiz, vamos lá comer pizza? Você fala, ah, não, né? Então, assim, eu acho que a clareza, né, de saber o quanto é importante para mim ou não, também tem uma coisa dessa comunicação também, dessa troca. Eu achei interessante isso. Mas Aí, é aquela coisa que eu falei pra você. Por exemplo, eu tenho dentro de mim, eu cedi a minha vida inteira. Então, Luiz, bora comer pizza porque eu quero muito a sua companhia. Talvez no máximo eu dissesse assim: olha, eu não quero comer pizza. Será que naquele restaurante tem alguma opção que não seja pizza que possa me contemplar? Aí talvez seja interessante eu ir com você. Enquanto você come pizza, eu como ceviche. Tem pizza e ceviche no mesmo lugar. Ah, que ótimo! Eu consigo desfrutar da companhia da Nicole, que eu amo. Não sou obrigada a comer pizza porque ela quer. E ainda como ceviche que eu quero.
e a gente tem coisas em comum. Ou, Nick, é o seguinte, eu não quero pedir pizza. Eu quero ir para um lugar que eu achei tão lindo. Será que você pode pegar a sua pizza em delivery e ir comigo para aquela barraca de praia que eu quero muito comer um ceviche de banana da terra com manga? Ah, claro, porque a pizzaria é, é mais comum, né? Aí eu diria, sim, se a gente estivesse na Itália, talvez eu diria pra você que eu tava louco pra experimentar uma pizza típica da Itália. Como eu tava na Costa Rica, eu queria experimentar coisas da Costa Rica. Eu queria experimentar pratos típicos, eu queria experimentar o pescado da Costa Rica, eu queria experimentar aí eles chamam de ticos e ticas, quem nasceu lá, né? Eu queria experimentar um tico, uma tica, um acento da linguagem de um tico ou de uma tica. Tá tudo bem? E o Marshall também traz isso. Ele começa o capítulo de pedidos assim: todo pedido pode ser negado. Não cria uma expectativa que o seu pedido sempre vai receber um sim. Faça as pazes com a frustração também. Inclusive, um dos livros que foi trabalhado até dentro da Escola da Aula e Sonhos chama-se Os Quatro Compromissos. E nos quatro compromissos, uma das coisas é não leve para o pessoal. Não é assim, uau, será que ele está sendo grosseiro porque sou eu? Ou ele está sendo grosseiro porque ele está revisitando alguma parte dele que é necessário essa grosseria nesse momento? Ou essa rispidez dele ou dela, sabe? É comigo a história? E, por exemplo, o exemplo que eu trouxe da Nick, qualquer outra pessoa que falasse aquilo naquele dia ia receber a mesma resposta. Eu tava meio sem filtro. Eu tava. Por que que a gente fala das famílias espirituais e celestiais aqui na escola? A Angelina trouxe um livro que é em inglês, eu acho que o nome do livro é alguma coisa entre o céu e o inferno. Eu não vou lembrar, mas depois eu posso procurar. E ela disse que tem esse estudo desse rapaz que fala que aqui na nossa realidade temos duas famílias. Uma família chamada família espiritual e uma família chamada família celestial. Os celestiais, eles têm o acordo de estar elegendo o amor. Os espirituais têm o acordo de estar elegendo a verdade. Então, os espirituais são aqueles que são mais sincericidas, falam a verdade na cara, e que defendem, não aceitam injustiça de forma nenhuma, ou pelo menos é muito difícil aceitar uma injustiça. Não, mas como é que a Cris Barreto vai ficar sem um pedaço de pizza? Se a pizza tem 8 pedaços e somos dois, por que que eu como 5 e ela come 3? Não, tá errado. E por que você não fala, Cris Barreto? Ah, não, tava cedendo meu. Eu não tava, não. Pega o seu pedaço e dá pra uma criança lá na rua. E o Celestial, ele tende a honrar o amor. Então o Celestial, assim, aí vai dar briga se eu comer o quinto pedaço da Cris Barreto. É... Então, Cris, o que é que você acha da gente dividir esse último pedaço porque eu tô com fome? Porque ele vai tender a buscar amorosidade ali, por mais que aquilo traga uma mentirinha. Ai, deixa eu dar uma ocultada nesse lugar. Inclusive, o Celestial tende a ceder mais. Por exemplo, vamos comer pizza? Ai, não quero comer pizza. Vamos, claro, né? Porque eu quero que você me ame. Então, tem uma tendênciazinha. Mas o que esse livro traz é que uma família aprende com o outro. Por exemplo, a minha mãe é espiritual. Minha mãe é pá. Então eu tive aquela britadeira espiritual no meu juízo a minha vida inteira. Então, é, de falar na cara, sabe? Ah, não sei o que é. E, tipo, ai, meu Deus, eu ficava procurando um buraco pra me enfiar. Tipo, ela não podia ter feito isso em casa. Enfim. Então, inclusive a Angel fala que normalmente, não é regra, tá? Quando a gente procura uma parceria amorosa, ou de trabalho, ou, enfim, de algumas outras formas, como, por exemplo, eu e o Adriano.
Eu sou celestial raiz, o Adriano é espiritual raiz. Então, o Adriano, para dizer um não, é mais fácil, para dar uns. Plá, plá, plá. E eu fico, ai meu Deus, não vou fazer isso. Então, não que o espiritual não seja acolhedor, porque um aprende com o outro. É como se as duas famílias juntas chegassem no equilíbrio. Então, às vezes você tem um pai que é espiritual e uma mãe que é celestial. Às vezes você é celestial, arranja um marido ou uma esposa espiritual. Então, tem esses dois mundos que vão se costurando. Michele e Cris ia falar. Não sei se você desistiu, Cris, mas pode falar, Michele, você estava na frente. Sobre essa questão, porque assim, nós, como humanos, né, a gente teria que pelas emoções e depois, no caso, as ligações relacionais, que o que acontece, se for assim que eu estou tentando entender as pessoas, elas vão porque eu quero comer pizza, não porque eu sinto pelaquela pessoa. Aí, no caso, a pessoa acaba ficando brava se eu não vou. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Eu entendi. É por isso que o Marshall começa o livro nos perguntando qual é a nossa necessidade. Antes de eu perguntar a necessidade do outro. O lance que algumas pessoas que tendem a ser da família celestial aprendem a pensar no outro primeiro. Tipo, qual é a minha necessidade agora? Minha necessidade é de comer ceviche. E comer num lugar que é quentinho, porque eu sou friorenta. Vamos supor, eu não sou, tá? Que é outro contraste. Às vezes eu quero estar na praia quase de sunga e a pessoa tá batendo queixo e se enrolando com um casaco. Como é que eu chego no meio termo? Qual é a sua necessidade? É, e antes de eu perguntar a sua, é bom eu ter clareza das minhas. Sabe assim, eu tenho clareza na minha necessidade. Eu não quero comer pizza, mas eu tenho necessidade de estar junto com pessoas. Então, eu não vou comer a pizza, mas eu vou arranjar alguma coisa que seja interessante para mim nesse contexto, inclusive uma bebida. Eu vou beber um suco, mas eu tenho necessidade agora de estar numa interação social com essas pessoas que me amam, só que a necessidade nunca é pensando numa suposição do outro. Porque se o outro fica chateado, dentro de algumas questões, inclusive da psicologia, é problema do outro. Não é problema seu. Ah, mas se você não for, eu vou ficar chateada. Sinto muito, você vai ter que lidar com sua frustração. Eu não vou. Porque geralmente, preste atenção, quem cede muito, geralmente se acostuma nesse lugar. Mas quem lhe chamou para pizza e não quer ceder, se você que for a pessoa que convida, a pessoa vai lhe questionar. Ai, mas eu queria tanto ir na Bomboniere. Vamos na Bomboniere? Tipo, não, quero ir na pizza. Não, mas depois você deixa a pizza, menina. Vamos na Bomboniere. Bomboniere vai ser mais interessante. Essa pessoa não gosta de ceder. Ela vai lhe ludibriar para convencer você que ela é a melhor opção e que você não escolhe. É por isso que falei para Marina, não é ansiedade, às vezes é uma dor guardada, é tipo, eu cedi a minha vida inteira e eu não vou dizer mais um sim querendo dizer um não, não, não vou, não quero. Maria, você nunca disse isso. Pô, eu tô dizendo agora. Eu tô dizendo agora. E acabou, é o que eu tenho pra hoje. Sabe? Vem uma coisa meio que guardada com uma raiva ou uma ira. Tipo assim, eu me amarrei a minha vida inteira. Eu não consigo mais. Aí tem uma tendência a ter segurar um pouco mais a língua quando tem alguma figura de autoridade, que é um pouco mais difícil. Por isso que eu falei assim, quando eu disse não no grupo inteiro, era uma pessoa que eu gosto muito e é uma pessoa que tem uma certa autoridade na escola. Inclusive, quando eu disse o primeiro não para Angelina, eu celebrei com o meu terapeuta. Eu disse não para Angelina. Eu, não, eu tenho muita dificuldade de dizer não para Angelina.
E aí eu falei, eu disse não pra Angelina! Meu Deus, eu consegui! E aí ele celebrou, que bom que você disse não, diga mais. Eu digo, eu vou tentar, porque pra mim é difícil. Porque ela traz um quê de amorosidade e é uma figura de mestre espiritual pra mim. Então, assim, inclusive isso é um crescimento meu também, assim, tipo, mas eu não quero ir por ali. E você só vai porque a Angelina tá mandando? Assim, vai se joga ali naquele penhasco. Ah, meu Deus, a minha mestra tá mandando, mas eu não quero me jogar no penhasco. E tipo, não, Angelina, pede pra outra pessoa se jogar no penhasco, eu não vou. Tá tudo bem, entendeu? Então é um pouco disso. Fala, Cris. Oi, olha só, primeiro prazer enorme, né, de estar ouvindo você, igual a Nicole, rindo aqui loucamente. Agora, o que está me impressionando muito é assim, a sincronicidade dessas coisas, que assim, o momento, sabe? Assim, eu estou passando esse mesmo momento já há algum tempo e eu não sei, eu estou achando que várias pessoas também estão nisso, da gente ter uma procura de autenticidade maior. Eu também a vida inteira fui muito de dizer sim, botar pano quente em tudo e me sacrificar. E agora, por exemplo, mas eu agora estou ficando um pouquinho mais esperta às vezes, porque, por exemplo, ano passado no Natal, minha mãe tinha falecido, e eu falei, não, eu não vou no Natal para casa da minha irmã, que é longe, porque eu quero ficar sozinha na minha casa, onde eu já passei alguns natais com a mamãe. Aí eu dei essa justificativa e fiquei. Nesse ano, eu já fui, assim, digamos, mais esperta. Agora já eu liguei e mandei mensagem. Gente, vamos fazer uma coisa, o encontro de um pré-natal, porque fica no meio do caminho para todo mundo. Nem eu viajo 8 horas dirigindo e nem vocês viajam 8 horas. Vamos ver se a gente se encontra em Penedo, em um Campo de Jordão. Tá? Ah, não, fica muito caro, não sei o quê, mas então a gente pode ir para o meu apartamento em Ubatuba. Ah, então tá, então vamos fazer o pré-natal em Ubatuba. E aí eu fui, tudo bem, é longe também para mim, mas também é para eles, é para todo mundo. Aí eu falei, bom, então é assim uma coisa de reciprocidade. E já ficou avisado que eu estou na minha casa no Natal. Não precisa ficar eternamente com a família de todo mundo, né? E eu estou gostando pra caramba disso também. Estou gostando de eu dizer e de eu ficar espertinha, porque as pessoas me faziam sentir muito culpada quando eu não dizia a coisa, tinha que justificar 1000 vezes. Adorando. E vou ter que sair só a 20h30 por causa do reiki, tá? Tá, eu vou terminar 20h30 também. Então é isso que a Cris está trazendo. E olha a sagacidade. Tipo, eu não vou ceder, mas vou propor um encontro no meio. Porque não é só dizer não. Dizer não, inclusive, termina sendo fácil em algum momento quando você ama o não. Porque quando você diz não, você também está aberto a receber não. Quando você tem dificuldade de dizer não, você também tem dificuldade de receber o não, né? Então, vamos para a pizzaria? Não. Mas eu tenho uma proposta. Que tal a gente ver o que que os dois gostam de fazer, de comer, e hoje a gente entra nessa combinação. Sabe por quê? Eu tava falando isso também com amigos. Quando eu saí, sei lá, eu tô saindo com a Cris Barreto, a Nicole e a Michelle. Desculpem. E eu fui para uma pizzaria. E nessa pizzaria, me perguntam: o que é que você quer? Eu tinha pavor dessa pergunta. Porque eu ouvi a minha vida inteira que era cavalo dado, não se olha os dentes. E aí eu dizia, não, qualquer coisa, o que é que vocês vão querer? Eu jogava a decisão de escolha no outro. Porque era mais fácil para mim eu me adaptar, sei lá, ao 4 queijos que a Nicole pediu, a mussarela, sei lá, marguerita que a Cris pediu, e a pizza de banana que a Michelle pediu. Mas nesse dia eu tô querendo comer pizza de cogumelo. Ninguém pediu cogumelo. E aí, tá ótimo, banana, marguerita e os 4 queijos. Que legal. E hoje em dia eu digo assim, meninas, tá lindo, mas eu vou pedir uma pequena pra mim de cogumelo, porque
Pois é, Nicole não gosta de cogumelo. Mas é porque hoje eu quero comer cogumelo. E não é não estar junto, é priorizar o que eu quero. Então, assim, eu quero cogumelo, eu sei o que eu quero, porque demorou para eu responder assim: o que é que você quer? E na Costa Rica eu tava bem assim: pá, 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 pá. Eu quero peixe. Hoje eu quero peixe. Mas você não era vegano? Eu disse: nunca fui. Eu sou flexitariano. Então, eu navego, álcool e gasolina. Mas, enfim. E hoje eu quero ceviche de camarão. E hoje eu quero um prato típico, experimentar. Vou dar um tiro no escuro. Tinha um prato lá chamado patacones. Meu Deus, o que é patacones? Aí eu pergunto, o que é patacones? Ah, é uma panqueca feita de banana da terra verde, amassada e frita. Aí, uau! Vem com o quê? Ah, aguacate e vem com. Eu esqueci o nome, mas pra gente é como se fosse um vinagrete. Tem outro nome lá, alguma coisa pinto. E o brasileiro não aguenta ver essa palavra, né? Tem duas comidas lá que termina com pinto. É gacho pinto e esse negócio pinto. Aí já começaram a zombar do pinto. Ai, gente, que eu só queria comer. Então, teve essas coisas assim. Por quê? Porque eu geralmente esperava ser escolhido, eu me encaixava, eu cedia. Então, o lance de não, eu quero. Eu fiz uma coisa que eu normalmente não faria. Eu quero tomar um sorvete numa sorveteria que não aceita cartão virtual, só tava com cartão no celular. Você pode ir comigo pagar o meu sorvete, depois eu te pago? E eu, algum tempo atrás, não, vou incomodar a Nicole. Ela não vai caminhar pra sorveteria pra pagar um sorvete pra mim. E aí foi a Eliane Lucena. Eu não sei se vocês conhecem, a Eliane Lucena faz roda de sonho. A Eliane Lucena, claro, foi lá, tomou o sorvete dela, eu comi o meu sorvete, ela pagou os dois e ainda ficou feliz, mas eu não tentei convencer ela que o sorvete era a melhor escolha daquela tarde. Porque era uma escolha pra mim. Eu queria o sorvete, eu queria que alguém pagasse o sorvete pra mim. Então, tem um quê também dentro de mim de me colocar como prioridade. Que no meu decorrer eu fui aprendendo a não me colocar. Não, Cris Barreto é mais importante. Deixa eu fazer primeiro o prato da Cris e depois eu faço o meu. Não, né? Vou perguntar o que é que a Cris primeiro quer comer. Depois, se coincidiu, não. Ótimo, mas eu vou perguntar a Cris, né? A Cris primeiro. E na Costa Rica eu não estava esperando ninguém perguntar nada a ninguém. Eu disse, não, hoje eu não quero. Hoje eu quero caminhar. Hoje eu quero caminhar. Não vou jantar hoje. Mas você vai perder. Todo mundo vai jantar. Mas eu não sou todo mundo. Minha mãe me dizia isso, ó, lá atrás. Eu não sou todo mundo. Hoje eu vou caminhar. E se eu perder, tá tudo bem. Sabe? Então, ter uns discernimentos. E eu tô trazendo isso porque me veio uma intuição muito louca. E essa intuição ainda não veio com legenda. De fazer. Eu vou começar em 2026. Que é daqui a pouco. De fazer um grupo de estudos da comunicação não violenta. Tá? Um grupo continuado, um grupo que tenha um mergulho em todo o livro e um mergulho nas práticas. Inclusive, a minha intuição louca já, ó, comprei um livro, Exercícios de Comunicação Não Violenta, que ainda tá lacrado. Chegou enquanto eu tava na Costa Rica. E Essência da Comunicação Não Violenta. Então, me deu essa vontade porque eu quero muito aprender. E a Ângela fala que às vezes a gente ensina o que a gente precisa aprender também. Então, se eu puder fazer isso em coletivo, vai ser muito mais rápido. E eu vou poder treinar. Porque eu não consigo treinar comunicação violenta com o espelho. Porque o espelho não vai me enfrentar. O espelho não vai me contrariar. E é nesses lugares, sabe? Assim, se tudo fosse muito, muito suave com, sei lá, Michelle vai criar uma realidade onde ninguém ao redor vai contrariar ela. Ela vai ser sempre benquista. Ela vai ser sempre reconhecida.
é um mundo utópico. Vai ter alguém que vai dizer, não, Michele, hoje não. Hoje não, querida. Hoje eu não tô afim. E o que é que ela faz com isso? Como é que ela investiga as necessidades dela? Inclusive, só para fechar, foi uma das coisas que eu tive um ahá. Eu fazia, e eu ainda faço, eu tô trabalhando isso. Os pedidos da minha família são indiretos. Então, assim, ai, tem um garfo no chão. Isso é um pedido indireto, né? Você pode pegar o garfo que caiu no chão, por favor? Isso é um pedido direto. Então, eu tendo a ter uma conversa sinuosa, em vez de dizer o que eu quero logo. Isso foi aprendido, né? E na comunicação não violenta, fala pedidos inexatos, respostas inexatas. Então, se eu tenho clareza do que eu necessito, por exemplo, eu necessito ser mais amado. E aí eu posso trazer clareza para Nicole. Nicole, eu me sinto mais amado quando você me dá sei lá, tô inventando aqui, um bom dia pelo WhatsApp das 6h30 da manhã. Eu me sinto muito mais amado quando você lembra de mim e manda um bom dia. Ah, é só isso? Só isso. Pra mim tá ótimo. Não precisa mandar todo o dia inteiro, o dia todo. É só isso. Foi isso que me surpreendeu. Eu tava com uma parceira na época, onde ela fazia ela me pedia, eu quero ser mais amada. E eu fazia, eu já trouxe esse exemplo aqui, eu fazia mais coisa na matéria, limpava mais a casa, cozinhava mais, tarará. E aí quando a gente assistiu essa aula junto, ela, eu tô fazendo um pedido muito, muito inexato, né? Eu falei, putz, muito inexato esse pedido. E aí quando a pessoa conseguiu me trazer a especificidade, como é que eu me sinto mais amada? Aí o outro pode dizer posso ou não posso. É por isso que eu falei pra você, Michele, o lance não é a pizza. O lance é, eu estou cedendo mais uma vez para ser amada e estou ignorando a minha necessidade que era de ficar em casa. Eu queria ficar em casa com as pernas para cima. Não quero comer pizza hoje. Mas vou e aceito o convite porque é um grupo que eu amo muito e eu acho que se eu disser não, eu posso não ser amada e essas pessoas ficarem chateadas comigo. Mas eu posso ficar chateada na pizza. Então, é bem sutil a história, mas aí eu tô priorizando o outro na minha expectativa de ser amada, ou de ser mais amada, ou de não causar problema, mas eu causo pra mim, porque eu já tô indo muito indignada pra pizza, porque eu não queria ir. Então, é por isso que ele traz primeiro qual é a sua necessidade. Então é isso. Então essas são as novidades. Vou me debruçar nesses dois livros, inclusive para ter exercícios práticos, porque eu não consigo ver comunicação violenta sem prática. E aí, quando eu tiver pelo menos o início estruturado, aí eu já anuncio para vocês qual é a hora, qual é a data e como é que vai funcionar. Tá bom? Que bom que você amou a novidade, Marina. Eu também amei a novidade. Gostou, né? Maria também. Que bom que vocês gostaram, porque eu sozinho não consigo ter comunicação não violenta só comigo. Então, que bom que vai ter essas parcerias. E aí, quando tiver mais estruturado, eu informo para vocês, inclusive pra gente. Que bom, Michele. Pra gente ir fazendo isso. Só estudar o livro já é muita coisa. Eu participei de um grupo de estudo do livro, que a gente se debruçava no capítulo, sabe? Tirava a dúvida junto. Então, é isso. Então tá, gente. Muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. E qualquer coisa a gente vai se encontrando nas próximas quintas-feiras, tá bom? Um beijo!